Nasci num jardim encantado. Esta é a minha recordação mais remota e, não sendo exatamente fiel à literalidade, acompanha a forma mais próxima da realidade. A minha mãe era secretária no jardim tropical e, com apenas 2 semanas de vida, envolta em lençóis de ternura e dentro de uma cestinha entrançada em laços de amor, caminhei pela primeira vez em direção ao paraíso que marcaria toda uma vida. O meu jardim, assim o considerava naquela verdade infinita das crianças, em que o mundo existia sem necessidade de explicações, sem que a consciência as separe das coisas. Foi o meu amigo mais próximo, companheiro das brincadeiras, criadas por uma alma pequena, inventadas por uma imaginação de gente grande. Ele foi o mentor de uma liberdade interior, feita dos espaços imensos da natureza, dos espaços ilimitados, de uma natureza sem grilhetas nem amarras. O meu jardim foi o incipiente diálogo da vida interior, numa mudez sem palavras. O dia iniciava-se numa época de lembranças em que já sabia andar, de manhã, bem cedo, perto do alvorecer, porque recordo o passar das mãos pelas folhas úmidas, orvalhadas, que iam deixando uma sensação inequívoca de afável frescura. Um sentimento desassossegado de início de aventura, e à medida que íamos avançando, o meu olhar ia recaindo nas flores ainda semifechadas, adornadas por gotas em forma de pérolas, cristalizadas nos vermelhos rubros, nos amarelos vibrantes, nos azuis matizados. Mas apesar da imensidão de cores vivas e fulgentes, era nas flores brancas que a meus olhos infantis mais sobressaía essa forma de orvalho cristalino que se transmutava em brilhantes, daqueles irresistíveis que as mães usavam nos colares. Pela mão firme da minha mãe chegava à casa das sementes, onde o odor da terra, o odor cru dos primeiros dias de criação, me chegava intenso e cúmplice às narinas já habituadas. Apesar desse primeiro pouso me agradar, assaltava-me logo a ansiedade pela conquista da liberdade, mas, consumida nessa ânsia, cedo aprendi o valor da paciência, de aguardar o almejado, e, bem comportada exteriormente, calava a necessidade premente de independência e de alguma rebeldia, e aguardava em frémitos os minutos que faltavam para ganhar asas e voar em direção à liberdade numa corrida desenfreada. À frente da casa das sementes existia um terreiro onde se secavam as sementes. Era a eira, e na eira morava um casal, a senhora Ana e o senhor António da Eira, como eu os chamava. Eram 2 seres humanos bondosos, ternos, puros, que me adoravam, talvez pelo facto deles próprios não terem filhos, e me tratavam carinhosamente por menina Xaninha. Ambos de baixa estatura, ela mais redondinha, ele mais escorreito, magro como são todos os que trabalham a terra. Adoravam-me e mimavam-me, cada um a seu modo. A senhora Ana conquistava-me com os petiscos que preparava na eira, num fogareiro a carvão, e cujo cheiro ainda hoje me desperta paladares. Recordo o odor a churrasco e o delicioso sabor do crocante chouriço assado, cortado com canivete em pequenas fatias, acompanhadas pelo saboroso pão caseiro,
cozido pelas mãos pequenas e robustas da senhora Ana. A única forma de reconhecer a hora do almoço chegava-me pelo nariz, através daqueles magníficos odores que impulsionavam o gatilho que me obrigava a largar em debandada, abandonando as minhas amigas árvores. O Sr. António era o meu amigo, logo a seguir à minha árvore. Dele recordo a pele dura e áspera das suas mãos, tão suaves nos gestos e nos carinhos, a sua voz cantante, como a dos pássaros que lhe vinham comer à mão, a doçura com que me explicava a natureza e os seus mistérios, a paciência carinhosa com que me ensinava a conhecer cada árvore, cada planta, cada fruto que tratava com a ternura com que se tratam os filhos. Logo a seguir ao pequeno almoço, levava-me pela mão até ao enorme pomar e dizia-me: "Prova estes diospírios, menina Xaninha." Deliciei-me de tal forma com os suculentos frutos exóticos que estes se sacralizaram num memorial afetivo, não permitindo jamais que voltasse a comê-los, longe dessa época encantada. Depois do manjar dos diospírios, avançávamos até ao canavial, e ele tirava o seu canivete do bolso das calças russas de trabalho e cortava um grande pedaço de cana-de-açúcar que eu chupava em êxtase, até já só restarem os fiapos palhetos. De seguida, ele ia trabalhar e eu partia para a continuação da minha aventura, numa liberdade total e numa ausência humana absoluta. Em corrida desenfreada pela área central do jardim, ladeada por enormes palmeiras, fugia da avenida alcatroada, réstia de vestígio humano que me desagradava sobremaneira, fosse pelo negrume do piso ou pela sua significação. Chegado ao fundo do jardim, respirava o ar cheio, perfumado de terra, do cheiro das folhas ainda antigas, ainda por renovar, do odor familiar e aconchegante. A minha maior amiga era uma árvore imensa, imponente para os outros, doce e carinhosa para mim, com raízes aéreas de grandes dimensões, braços gigantes, pensava eu, que me abraçavam e acarinhavam, e entre os quais passava horas seguidas, criando histórias fantasiosas, com as formigas que se passeavam afanosamente, com os pássaros que vinham de bicar a meus pés, ou com as folhas multicolores que teciam um manto fofo sobre o qual me deitava, olhando para o cimo da minha árvore e entabulando longas e infindáveis conversas com ela, no seguimento de tantas outras anteriores, feitas de palavras mudas do coração, quando ainda não detinha o poder da fala. A minha árvore não tinha nome, era simplesmente a minha árvore, e isso bastava-me. Ao contrário da chururuca de Zezé, que tinha tido a sorte de ter sido batizada, a minha parecia não se importar minimamente com tal ausência. Também a ela lhe bastava eu. Assim permanecia entre seus braços, numa quietude embevecida, até voltar a sentir o apelo da aventura, e lá ia eu ao encontro das outras amigas, não sem uma ponta de remorso, embrenhando-me no meio das plantas, flores e árvores que tão bem conhecia, mas em quem diariamente descobria novos pormenores. Encantava-me a refulgência das cores matizadas das flores de mel, a sua fragrância doce, o suave perfume das rosas, o espreguiçar das pétalas abrindo-se ao sol num sorriso, as excêntricas folhas em forma de leque que ondulavam ao vento como se estivessem a dançar, emitindo um tinir engraçado, a textura lisa e macia de certas plantas, nas quais passeava os meus dedos, sentindo a mesma suavidade dos vestidos de veludo da minha avó.
e também a dor do toque dos cactos enormes, dos quais pareciam sair frutos parecidos com figos. Nessa comunhão intrínseca com a natureza, nessa liberdade absoluta, só 2 lugares me estavam vedados, por imposição da minha mãe. Uma estufa enorme em permanente penumbra, onde residiam as espécies mais estranhas, tropicais, e onde a atmosfera era pesada e úmida. Descobriram-o num dia em que a curiosidade foi mais forte do que a obediência, e onde reinavam cheiros tão fortes e intensos que me repugnaram, e formas aterradoras que se refletiam em sombras assustadoras, parecendo querer agarrar-me. Fugi tão depressa quanto as minhas pequenas pernas o permitiram. O outro local proibido era o Jardim de Macau, em cuja entrada se encontrava um arco vermelho debruado a verde, encimado por um telhado recortado com pontas altas e orlado por símbolos estranhos. A entrada, para mim, já era por si só atemorizadora, mas lá dentro existiam encantadores e perigosos jogos de água, riachos, pequenos arruamentos em desníveis, bambus, palmeiras e fruteiras. Sabia-o, porque já lá tinha estado, mas sempre acompanhada por adultos, particularmente o meu tio. Certo dia em que o meu irmão e os meus primos, todos mais novos que eu, foram passar a tarde ao jardim, os rapazes, afoitos e detentores de uma coragem aventureira de natureza diversa da minha, desafiaram-nos, a mim e à minha priminha, pouco maior do que um bebê, a irmos ao Jardim de Macau. Recordo-me de não ter concordado, mas a tenacidade deles era tal que acabei por anuir. As nossas idades variavam entre os meus quase 6 e os quase 3 da minha prima mais nova. À frente ia o meu irmão, arrojado desde sempre, a seguir os meus primos, e por último eu, a fechar aquela arriscada expedição. Lá dentro, por entre carreiros estreitos, sombreados e palmeiras que nos arranhavam, conseguimos chegar ao riacho, mas, claro, teríamos que o atravessar saltitando pedra a pedra. Os rapazes alcançaram outra margem rapidamente, mas a pobrezinha da minha prima, tão pequena ainda, escorregou e caiu ao riacho. Só me lembro da sensação de pânico que tive, do medo que senti por ela. Acabámos por sair todos ilesos daquela aventura, mas o facto de ter sentido pela primeira vez o peso da responsabilidade por ser a mais velha e da sensação de remorso marcaram-me indubitavelmente. A minha infância única, dona de uma liberdade total, em absoluta união com a natureza, estava prestes a mudar. Os meus pais tinham comprado uma moradia no Estoril e íamos mudar para lá, deixando para trás o meu adorado jardim. Essa partida teve em mim efeitos devastadores, mas na verdade nunca cheguei a partir definitivamente, porque deixei lá parte do meu coração. Ainda hoje, quase 50 anos passados, o meu jardim continua a morar na minha alma, e sei que foram esses anos inolvidáveis e únicos que acabaram por definir a minha essência, tornando-me uma criança atenta e introspectiva e uma jovem mulher sensível e profunda. Aquela infância diferente e especial, mágica e encantatória, ensinou-me a felicidade de ser mim comigo, e nunca mais desaprendi a retornar ao meu interior, apreciando o recolhimento e a quietude como meios de atingir a reflexão e o autoconhecimento. A verdade é que, apesar do rude golpe sofrido com a mudança radical, não deixei de ser criança e, como tal, adaptei-me à nova situação que implicava aprender a ter amigos humanos, crianças como eu, e rapidamente desfrutei dessa nova realidade.
divertindo-me a partilhar brincadeiras e interesses. Brinquei, como a maior parte das crianças dessa época, na rua, às escondidas e à apanhada, a saltar à corda, a jogar ao berlinde e à carica. Mas quando chegava o crepúsculo e me retirava para o conchego do meu quarto, aí era verdadeiramente feliz, naquele recolhimento que tinha aprendido com a minha árvore no meu jardim e que tinha substituído pelos meus amados livros. Os meus dias de infância foram transcorrendo naquela dicotomia brincadeira-recolhimento, até que certo dia, um dia qualquer de verão, em que, como invariavelmente, decidimos ir andar de bicicleta, eu, as minhas amigas e os nossos irmãos, seríamos uns 7 ou 8, e tínhamos que descer uma comprida escadaria, em pedra, ao lado da minha casa. Uns desciam à mão, o que era o meu caso. Outros mais afoitos, como o meu irmão, desciam montados. O meu irmãozinho era o penúltimo, e eu ia atrás dele, mas como sempre, ele ia lançado, e quando chegou ao fim da escadaria, nem olhou para a estrada a atravessar. O momento, como todos os que são traumáticos, encontra-se muito nublado na minha memória, e só recordo o som horrível do embate, o chiar dos pneus, vidros a partirem-se, e o meu próprio grito de horror, saído das entranhas, um grito que fui arrancar a profundezas que desconhecia. A minha mãe, que estava no jardim com uma amiga, intuiu de imediato, sem que nada o sugerisse, que teria sido o meu irmão. Recordo o Volkswagen azul bebê e o meu amado irmãozinho a escorregar do automóvel para o chão. Foi o fim da minha infância. E embora o meu irmão não tenha saído gravemente ferido desse acidente, aquele foi, para mim, o vislumbre da efemeridade da vida e, estranhamente, o prenúncio de que daí a umas décadas iria perdê-lo para sempre.